Boa noite, pessoal. Danilo, Jefferson, Luciano Marcondes, Cláudio. Vai aproveitando aí, vai chamando o pessoal, vai pegando um aviãozinho aí embaixo aí e vai disparando no direct pro pessoal. Nós teremos uma live agora muito produtiva. Um abraço, Vini, Sandro Fonseca, meu irmão, Lidu, direto de Maringá. Vai falando qual cidade vocês estão aí. Assim que o Fábio entrar, esperar a galera ir entrando aí pra gente chamar o Fábio, bater esse papo legal aí. Lembrando que hoje a gente tem mais uma parceria da escola de inglês Rockefeller. E lembrando que no final da live aí, todo mundo que estiver participando vai ter uma super promoção, um super desconto. É só ligar lá, são aulas demonstrativas, direto do conforto da sua casa, turmas reduzidas, metodologia face-to-face e ênfase em conversação. Telefone 981 18 0191. E também temos também na nossa parceria com Disque Cesta Básica Peloja. Abraço a todos. Fala, meu amigo. E aí, Arley, tudo bem? Prazer estar falando com você, acompanhando algumas lives suas aí, muito legal, cara, parabéns, tudo certinho. Fabião, tô bem, graças a Deus. Fábio, eu que te agradeço mais uma vez aí pelo carinho, pela atenção. Sei que a sua vida aí tá corrida e também tem que aproveitar aí a família, os amigos, nesse momento que você tá aqui no Brasil. Sim, sim, tá tudo controlado, né? Esperar abrir agora lá a Arábia Saudita, sem previsão ainda, né? Que trancado também, cuidando, não tem muito o que fazer. Né, esperar lá o Ministério da Saúde lá e o governo da Arábia Saudita lá abrir para que a gente possa voltar e trabalhar, já que meu contrato lá é até o ano que vem. Sim, Fábio, só de prates mesmo, eu acho que muita gente já te conhece, dispensa comentários, mas eu vou fazer uma breve apresentação para todos aí. Fábio Carilli, clubes como atleta, se eu tiver errado você me corrige, são 15, Sertãozinho, 15 de Jaú, Portuguesa, Corinthians, Irati, Paraná Clube, 15 de Piracicaba, Santo André, CRB, Botafogo de São Paulo, Guanju, Evergrande, Monte Azul, Canoas e Barueri. Treinou Grêmio Barueri, base e auxiliar. Corinthians, auxiliar 8 anos. Corinthians como treinador. Alweda e atualmente no Al Ittihad. Você tem como títulos como atleta Copa do Brasil 95, Paulista 95, Paranaense 96. Como auxiliar são 8. Paulista 09 2013, Copa do Brasil 2009, Brasileiro 11 e 15, Libertadores 2012, Mundial 2012, Recopa Sul-Americana 2012 e como treinador Paulista 17, 18 e 19 e Brasileirão 2017. Ao todo, são 15 títulos contando auxiliar, atleta e treinador. Eu estou correto? Se eu não tiver, você me corrige. Por isso que eu falo que você é um multicampeão, cara. Você é muito abençoado. Pô, obrigado, é isso mesmo. Tem alguns outros títulos como atleta, né? Que é tipo acesso pelo Juventus da Campeonato Paulista, tem pelo 15 de Jaú da A2 para a primeira, que foi meu primeiro clube como profissional. Tá entrando 2 títulos aí que não são verdades. Eu sei que está escrito em muitos lugares, né, que é o título paulista de 95 e Copa do Brasil não estava. Eu chego para o brasileiro de 95, né, mas eu sei que tem muitos lugares que falam disso, mas eu já falei em muitas entrevistas que eu não participo como atleta desses 2 títulos, né? Mas assim, quando eu digo que eu sou abençoado, é porque eu sou mesmo, cara, porque participar de tudo isso que eu participei, tenho acesso no Barueri, viu, de 2008
junto com o Corinthians, da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, que foi um título para nós lá, a gente chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro pelo Barueri, antes de eu receber o convite de ir para o Corinthians, de participar de todos esses momentos, e o principal deles, a Libertadores, que era o sonho do torcedor, né, e que já tinha o Mundial em 2000, mas não tinha Libertadores, e muito se falava disso, e você está participando e está envolvido com tudo aquilo ali, né, principalmente falando dessa Libertadores de 12 aí. Então, por isso que eu digo que eu sou abençoado, sou muito grato mesmo por todas as oportunidades de estar participando nesses momentos de vitórias aí. Legal, Fábio. Ô, Fábio, eu sou um fã seu, além de amigo, porque além como um grande treinador que você é de uma pessoa assim fenomenal, de um caráter ímpar, e de uma humildade assim que dispensa comentários, né? Eu só tenho a agradecer pela amizade, pelo carinho. Conheci você através do Tico, o Tico mandou um abraço. Outro que eu tive falando hoje, inclusive nós jogamos juntos, jogamos contra, é o Torrinha, também mandou um grande abraço. E, e recebi uma mensagem também do nosso amigo Ricardo Villa, jogou com você no Barueri. Pô, você falou de 3 pessoas aí maravilhosas. Torrinha, tive com ele agora em Ribeirão, fui lá visitar meus pais. O primeiro que você falou, quem é? Desculpa. O Tico. O Tico, né? Tico, daqui a pouco o Ramalho tá entrando aí, a turma tá entrando Ramalho, aí. E o Ricardo Villa, rapaz, a gente trabalhei com ele no Barueri ali, uma pessoa que eu gosto demais. Andei falando com ele uns tempos atrás aí pro WhatsApp, depois eu troquei meu número e acabei perdendo o contato dele. Depois, se você tiver, depois, me passa. Eu te passo, com certeza. Acho que ele tem uma academia aí, né? Exato. E, Taubaté é um lugar que lembro muito do meu início como técnico, além de outras coisas, porque eu saía do Corinthians para assistir os jogos do Corinthians na Copinha, que a sede do Corinthians foi em Taubaté. Né? Foi ali que Exato. antes de começar o Campeonato Paulista, antes de ir para os Estados Unidos no torneio da Flórida, então fui para Taubaté aí muitas vezes durante aquele período da Copa São Paulo. Beijão para todos vocês, adoro vocês aí, viu? Inclusive foi a primeira vez que a gente conversou um pouquinho rápido na arquibancada lá. Sim, você estava ali trabalhando também, né? Já pela equipe, e você encostou ali, a gente começou a ter os primeiros contatos ali naquela Copa São Paulo de 2017. Isso mesmo, lembro bem. Exatamente, Fábio. Fábio, a minha intenção nessas lives é gerar conteúdo, a gente acabar passando um pouquinho aqui e aprendendo muito mais com vocês que têm a experiência assim muito, muito, muito na frente da gente. E é gerar conteúdo para todos da área, né? Para todos da área, para aqueles que gostam, que são fã, para aqueles que futuramente se tornarão atletas, se tornarão empresários, diretores, preparadores. E aí é por isso que eu pensei em fazer essas lives. Tenho muito prazer de ter feito já, que na minha opinião, você, Muricy e Luxemburgo, para mim hoje são referências, né? Cada um com a sua maneira de pensar, porque nós sabemos que no futebol não tem o certo e o errado. Então a gente vai falar sobre sua carreira, sobre o futebol, tirar dúvidas e curiosidades. Também vamos abrir para o público também fazer várias perguntas, né? E a gente, ao longo do tempo, nós vamos falando aí, o pessoal mandando um abraço também. Pô, muito obrigado, mas que peso essas comparações aí, meu. Comparar eu com o Luxemburgo, com o Muricy. Pessoas que são minhas referências. Assisti sua live com o Muricy, foi muito legal. Acompanhei ela inteirinha, viu, Arley? Parabéns. Muito legal mesmo. O Muricy é uma pessoa que tive a oportunidade de encontrá-lo muitas vezes aí, em alguns encontros, confraria ou na casa do Faustão, e sempre me dando alguns exemplos, sempre me dando alguns conselhos, uma pessoa que eu respeito demais. Parabéns, eu assisti a live. Ali você teve que falar de título também. Você pensa que eu não acompanhei no início? Escutei tudo. Verdade, verdade. Inclusive da Copa da China, que eu nem imaginava. Eu sabia de toda essa história aí. Tinha um amigo meu, Alberto, que jogou com ele lá, o atacante que jogou no Santos, era jogador dele lá, no Náutico também. Legal, Fábio. Fábio, eu tô com algumas parcerias aqui que até serve de exemplo para a gente hoje, né? Como você, como outros treinadores que antigamente
nós atletas não tínhamos a facilidade que hoje tem, né? Atleta, toda a questão de comissão, que é falar um inglês fluente, né? E eu consegui uma parceria aí com a Rockefeller aí, que é um inglês aqui em Taubaté, trabalha com aulas online, demonstrativa, método de conversação, e aí todo mundo que estiver participando da live, ligar lá e falar que viu a live minha e do Carilli e as demais que vão ter pela frente, vão ter um super desconto. Tem aí a cesta básica Peloge para quem precisa presentear, doar e ajudar nesse momento difícil. É só discar lá no 996788018 e lá na Escola Rockefeller 9818-0191. Tá bom, Fábio? Ótimo, então nós vamos seguir aqui. Eu vi algumas pessoas aqui, no final a gente manda um abraço, inclusive o Vini, nosso amigo lá do Corinthians, Vini Marques. Tem uma rapaziada boa aí. Um grande treinador também. A gente vai falando ao longo do tempo. Fábio, para iniciar, meu querido, eu queria que você falasse um pouquinho, eu posso até estar errado, você fica sempre à vontade para me corrigir. O seu primeiro jogo oficial mesmo foi a vitória de 4-1 sobre o Vasco? Não. Como técnico, sim. Como interino, eu dirigi 10 jogos pelo Corinthians e também dirigi 2 jogos pelo Barueri. Logo que eu paro de jogar em 2007, Barueri e Bragantino. E depois, no Brasileiro de 2008, CRB e Barueri. Até a chegada do Heriberto Cunha, eu dirigi um jogo também. Então, foram essas 2 primeiras experiências no Barueri. E depois no Corinthians, como interino em 2010, o Adilson cai. E até o Tite chegar do mundo árabe, o Tite estava nos Emirados, eu tive que dirigir 2 jogos, que foi contra o Vasco e que foi contra o Guarani de Campinas. E depois, em 2016, 2016 eu dirigi 2 jogos, que foi da mudança do Tite para o Cristóvão. E depois o Cristóvão sai, eu dirijo 6 jogos até a chegada do Oswaldo de Oliveira. Então foram 10 jogos como interino no Corinthians, 2 jogos como interino no Barueri e depois a carreira como técnico. Lembrando que os 2 primeiros jogos pelo Corinthians em 2010 foi um susto para mim, porque para dar preleção para Ronaldo e Roberto Carlos não foi fácil. Confesso que não dormi a partir do momento que o Andrés... Fábio, dirija os próximos jogos aí até chegar o próximo técnico. E o Roberto Carlos sendo mais velho do que eu. O Ronaldo com toda essa história. E daqui um pouquinho eu tendo que falar alguma coisa para esses caras. Foi um baque. Foi assim, dias assim tensos para minha vida. Mas graças a Deus procurei ser o mais simples. Seguir a linha do Mano na questão de preparação e de preleção também. E acabou dando tudo certo. Que legal, Fábio. Fábio, dispensa comentário pessoal e falar, volta pro Corinthians, Carilli monstro, volta logo, vai voltar um dia. Todas essas perguntas aí, esse pessoal que manda um abraço, a gente vai falando ao longo do tempo. Mandar um abraço aí especial ao Matheus, que é um seu fã corintiano roxo. É aquele rapazinho que foi comigo e com o Tico lá no CT naquele período. Claro, um beijão, Matheus. Obrigado aí pelo carinho. E aí, ao longo do tempo, a gente vai falando com algumas pessoas. Você se sinta à vontade se ver alguém conhecido para mandar um abraço. E lembrando que... sem óculos eu não vou enxergar nada. Depois, assim, eu vou fazer o possível para falar o máximo de pessoas, né? Ótimo, tá bom, Fábio? Porque eu acho muito importante a gente dar esse feedback para as pessoas que gostam do seu trabalho, que tenham você como referência. E você já teve do outro lado, você sabe como que essas pessoas sentem uma alegria imensa só de receber um oi e um abraço, né? E eu faço questão, cara. Adoro essa aproximação. Esses dias aí, por 2 vezes, eu abri para falar com torcedores. Não sei se você acompanhou. Eu vi, né? Eu vi. Estou pensando em fazer isso outra vez daqui uns dias. Achei muito legal. Conversei com o Brasil, né, Arley? Conversei com o cara Fábio, do Ceará. Eu acompanhei todas, desculpa te cortar, e, cara, eu cheguei a ver visualizações de mais de 25 mil visualizações. Chegou 30, 40, e você vê a alegria das pessoas em poder falar com você.
Eu acompanho isso direto. E isso eu estava quieto, pensando, falei, vou abrir isso daí, vou começar a chamar. Foi uma experiência maravilhosa, recebi muitos elogios, porque eu acho que é a primeira pessoa que faz isso e começa a apertar. E foi aquela briga, assim, porque cada vez que eu desligava de um, tinha 110, 250, 300 pessoas querendo entrar e, infelizmente, não dá para atender todo mundo. Mas foi uma experiência muito legal. E eu gosto muito desse contato, cara, mas muito mesmo. Respondo as pessoas, claro que não dá para responder tudo, mas respondo muitas pessoas no Instagram, assim que dá. Mas é claro que, infelizmente, por esse carinho todo, são muitas pessoas, não consigo atender todo mundo, mas sempre que posso, estou respondendo. Sim. Fábio, a gente vai tratando de vários assuntos, algumas perguntas, algumas curiosidades. Nós que somos novos treinadores, mais novos que você, a gente tem que sugar você ao máximo. E é o que eu tenho feito com várias pessoas e, poxa, com você, Muricy, para mim, dispensa comentário. Eu vou fazer um comentário que em 2017, quando você foi campeão brasileiro, e é o campeonato mais difícil do mundo, na minha opinião, porque se tratam de 10, 12 equipes brigando pelo título, com estrutura, com grandes treinadores, você conseguiu uma façanha de terminar o primeiro turno invicto. E nós sabemos como isso é difícil. Eu queria que você passasse essa experiência para mim e para os demais. Como que foi lidar com um grupo de ter que a todo dia ali ter que estar apertando, de ter que estar trazendo para a realidade, de estar sempre ali mantendo o grupo, porque estava muito confiante, mas nós sabemos que no futebol a tendência muitas vezes é relaxar. Queria que você falasse um apanhado geral sobre isso. Então, Arley, muitas coisas aconteceram em 17 e eu gosto de falar muito sobre tudo isso, porque, primeiro, começa o ano e a gente tem 32 dias de pré-temporada, 17 deu essa condição, então a gente conseguiu trabalhar e colocar as ideias para aqueles poucos jogadores que chegaram. Segundo, eu fui abençoado com um grupo maravilhoso, cara. Que grupo de jogadores. Jogadores que, além de qualificados, com interesse assim enorme, e eu falo de Cássio, falo de Fagner, de Balbuena, de Pablo, a Arana, apesar de ser jovem, já aquela gana e já entendeu o que é Corinthians ali, porque nasceu dentro do Corinthians, Gabriel, Michael, falando mais dos titulares, né? Um Jô ali na frente que se recuperou e hoje faço questão de falar dele assim, porque eu mesmo julguei por tudo aquilo que eu tinha ouvido dele, depois no dia a dia me mostrou ser uma pessoa tão diferente. Então era um grupo que sabia que tinha que ter alguém para dar uma direção e esse grupo comprou a ideia, né? Então foi um paulista assim, jogando bem, um primeiro turno jogando bem, demos uma caída ali no segundo turno e hoje eu sei o porquê e depois uma recuperada no final até conquistar o título. Mas assim, mostrando, trabalhando, elogiando, porque o ser humano também gosta de ouvir elogios e não só criticando. Na hora que errava, chamar para falar o porquê, na hora que acertava também, né? Porque daqui um pouquinho, pô, esse cara aqui só me chama para falar daquilo que eu errei. Então é importante também você elogiar. Quando você ganha um elogio, você se engrandece, você fica melhor. E isso, cara. Então foi um grupo assim que comprou a ideia, que eles mesmos se cobravam muito, né? Jogadores muito vitoriosos dentro de um grupo. Jadson com uma história maravilhosa lá no Shakhtar, Jô chegando num City, numa Copa do Mundo, campeão pelo Atlético de uma Libertadores, né? Então, assim, tudo isso deu liga. Também é importante dizer, muitas vezes você junta e as peças não se encaixam ali, deu liga, né? Um time que se gostava de jogar, que gostava de ter a bola. Um número que me chamou muita atenção, Arley, que eu fiquei sabendo só em 18, que o Corinthians não foi o time que mais ficava com a bola, mas foi o time que mais trocou passe durante o Brasileiro de 17. Né? Então a gente, no modo geral, falando de todas as equipes, ficou ali, acho que no meio da tabela na questão de ter posse, só que, porém, foi o time que mais trocou passe durante a competição. Então mostrava triangulações, mostrava ideias, mostrava um trabalho, né? Sabia muito bem como tinha que marcar, como tinha que chegar no campo ofensivo. Então é isso, foi apertando, foi trabalhando, mas assim, você não consegue fazer isso se você também não tiver um grupo comprometido com você e com todas as suas ideias. Legal, Fábio. E falando sobre isso, eu tive conversando com o Vini, não sei se você acompanhou, eu fiz uma live com o Vini, né, nosso amigo lá do Ituano,
Não Todo, vi o to- Vinícius, pô, sim. Então, só para deixar você ciente, eu fiz um canal no YouTube para sempre deixar todas as gravações dos bate-papo lá, para as pessoas verem, nem todo mundo vai conseguir ver, então lá na bio do meu Instagram tem um link que vai direto lá para o canal do YouTube, só o pessoal se inscrever, acionar o sininho, que todo vídeo que eu subir, inclusive o seu, chega automaticamente para a pessoa. E você falando de passe, de trocas de passe, de posse de bola, eu queria que você falasse diante disso, porque isso foi uma conversa que eu tive com o Vini, e eu falei, ô Vini, você trabalhou na Alemanha 8 anos, jogou em alto nível na primeira divisão. Eu vi uma diferença muito grande do trabalho do Guardiola do Barcelona no Bayern de Munique, porque o famoso tic-tac do Barcelona, no Bayern de Munique, as ações ofensivas e as finalizações no último terço de campo eram mais rápidas do que quando era no Barcelona. E isso, eu acho que você falando isso pra gente, desse relato, com o Denis, você teve esse feeling de essa troca de passe também com várias ações de finalizações? Sim, é algo, cara, que a gente não sabia. Isso não veio pelo Denis, isso veio pelo Footstat, eu acho, né? Que é um site que faz levantamento aí de. É um programa que os caras sempre nos abastecem com informações. Isso não foi uma coisa nossa, né? De repente a gente recebeu essa mensagem que a gente não tinha o controle muito disso, ou não se preocupou com isso, né? De ter esses levantamentos, né? Então foi algo que eu fiquei sabendo só em 2018 e não foi pelo Denis. Mas essa questão aí, Denis, ou Arley, desculpa, a gente tem que ter muito cuidado, cara. Porque a tua forma de jogar, ela também passa muito pelas características dos jogadores que você tem, né? Então, o time do Barcelona era um time muito leve, um time que na maioria das vezes não tinha 9, era o Messi, esse último homem, que vinha para trabalhar e acrescentar no meio de campo devido às suas proporções. Não quero dizer que foi a mesma coisa, parecido o que aconteceu comigo, com o Corinthians em 2018, quando a gente não encaixou ali com o Casim, de repente eu joguei Romero e Cleison dos lados, com Jadson e Rodriguinho, aí começamos a ter muita posse de bola, tanto que tem um gol do Palmeiras que a gente fica 1 minuto e 21 segundos com a bola, sem o Palmeiras tocar, né? Tem um jogo do Paraná que a gente fica 1 minuto e 17, e muitos gols com 40, 50 segundos, né? Então por quê? Saiu 9, ganhamos mais um jogador de meio de campo, e ali a gente sabia que não adianta ter profundidade e ficar cruzamento, porque o Rodriguinho e o Jadson não ia chegar. A gente precisava entrar no campo do adversário com bola, né? E tinha muita qualidade. O René Júnior entrou ali, encaixou como uma luva nessa questão de ter posse, porque ele é de bom passe, de querer a bola no pé, né? Então a gente entrava no campo do adversário com a bola, para que quando a gente acontecesse as jogadas de fundo ou por dentro, a gente estaria mais perto do gol, porque Jadson e Rodriguinho não são 9, eram meias, o time acabou encaixando assim. Então, daquilo que eu penso futebol, foi o meu melhor momento no Corinthians, né? O primeiro semestre de 18, que a gente foi lá na Venezuela e ganhou de 7-2, e o time do Deportivo Táchira tinha ganho do time da Argentina e tinha ganho do Milan, já tinha feito 2 vitórias lá dentro, de repente ganha de 7, dentro dessa ideia de não ter 9. Então depende Sim. muito das características dos jogadores. Então o Barcelona do Guardiola, muitos jogadores que flutuavam, né? Xavi, Messi, Iniesta. Então com isso gostava de ficar com a bola. Então é isso que eu gosto. O time, para ter controle do jogo, ele tem que ter um pouquinho de gostar, tem que ter um pouquinho do querer ficar com a bola, de gostar de ficar com a bola. Fábio, eu concordo com você. Eu não estou aqui para ser advogado, mas infelizmente a gente vê muita gente, às vezes até com uma maneira maldosa, de querer sempre falar do treinador, de rotular o treinador. Muitas vezes tentaram fazer isso com você. E realmente isso, as pessoas que estão nos acompanhando, quem gosta do futebol, quem vai ver depois o vídeo, tem que entender que todo treinador ele trabalha com o time de acordo com as características que ele tem. E aí é o que você falou, o time deu liga de uma certa forma, tá ganhando, tá tendo resultado, por que você vai querer muitas vezes inventar, não fazer o simples, para começar a não ter o resultado? Então, eu acompanhei muito seus trabalhos, te agradeço muito, muito por isso,
porque apesar da gente ter a licença da CBF, que você já é pró, eu estou caminhando para chegar lá, pretendo fazer as demais. Tive fazendo uma live com o Maurício, falando sobre todas as licenças, foi muito bom. E aí, acompanhando os seus treinos, que eu fiquei lá praticamente, foram 8 dias, indo todo dia, Taubaté, São Paulo. Eu vi como você trabalhava não só a defesa, que falam muito que você é mestre nisso, mas você trabalhava muito a parte dos meios-campistas, dos atacantes, trazendo todas essas situações no dia a dia. E eu sei que você tem muito a acrescentar para a gente, para o futebol brasileiro, na questão ofensiva. E eu queria que você falasse, a gente vai tocar um pouquinho na questão defensiva, mas eu queria que você falasse um pouco mais nas questões ofensivas, transição ofensiva, jogo entre linhas, né, esse jogo de posição, a maneira que você gosta, do que você já mudou ao longo desses anos de Corinthians, passagem agora pelo mundo árabe. A gente também vai tocar no assunto do mundo árabe. Queria que você desse um apanhado geral sobre as suas ideias de jogo ofensivo. Sim, Arlen, muito bem colocado. É claro que quando eu assumo o Corinthians ali, só para vai entrar bem nesse assunto, eu procurei dar uma ideia, continuar com uma ideia daquilo que eu tinha visto que foi muito vitorioso, né? Então, só dei sequência dentro das características. Como auxiliar, participei de 8 títulos importantíssimos, né? E sabia que eu tinha que partir para isso. Então, em 16, quando eu era auxiliar, e não foi culpa de Cristóvão, não foi culpa de Oswaldo de Oliveira, não foi culpa de ninguém, não. Deixar bem claro isso, porque quando muda 15 para 16, sai 6 jogadores qualificadíssimos, campeão brasileiro, e depois, no meio do ano, sai mais 3 jogadores, que foi o Elias, o Felipe, que está no Atlético de Madrid hoje, e o Bruno Henrique, que foi para a Itália. Então, perdeu 9 jogadores em 6 meses. Né? Não tem milagre. E com isso, o Corinthians passou a tomar muito gol, ficou um setor muito desconfiado, que era aquilo que era mais segurança para o torcedor e para a imprensa. Então, meu cuidado foi, primeiro, acertamos a mão na chegada do Pablo para encaixar ali. Né? Com o Wendel, com o Arana subindo, que a gente sabia que tinha um potencial, mas que também era um jovem, a gente não sabia como é que ia sair, de repente foi embora e parecia que já tinha 30 anos e jogando com muita experiência. Então, meu cuidado ali foi cuidar sim da parte defensiva, deixar bem claro que eu ainda não consigo entender se um trabalho não for por etapas. Tá? Eu acho que se um técnico chegar num lugar e quer fazer tudo de uma vez só, eu ainda não consigo ser um técnico que faça isso. Né? Se tiver alguém que consiga... Então, eu gosto de deixar bem determinado um setor, depois partir para outro, depois as transições, precisa de tempo. Por isso que a pré-temporada de 2017 ela foi muito importante para mim, né? Porque eu consegui fazer 3 jogos treinos e ainda ter tempo para trabalhar e treinar todas essas questões que eu gosto e que eu aprendi. Então, da questão ofensiva, o que eu gosto, né? Eu gosto do 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, só para deixar mais ou menos claro. Não me apego muito a números, né? Que muitas vezes começa o jogo, a bola vai te determinar onde você vai estar. E se você fala que é 4-3-3, você vai olhar depois do vídeo, em nenhum momento você ficou no 4-3-3. Pode ter ficado de tudo quanto é forma. Então, isso é bonito para a TV, que vai iniciar, vai jogar assim. Mas, na verdade, ali os jogos muitas vezes não mostram isso. Então, eu gosto de sempre dividir. De ter 2 volantes, um que marca e outro que joga. De ter 2 meias, que essa bola, quando passa no pé de meia, assim, o jogo muda. Ele direciona, ele pisa, ele dá. E de ter 2 atacantes. Então, vou trazer um exemplo que ficou muito nítido isso, que é o de 2015, né? Que você tinha Jadson jogando aberto com o Renato numa meia esquerda. Então, você tinha 2 meias não jogando perto, jogando intercalado nessa segunda linha de 4. Né? Porque era Jadson, Elias, Renato e Malcom, com o Ralf de primeiro. Então você tinha Elias que encaixava para marcar e que tinha liberdade para jogar. E você tinha 2 atacantes, que era o Love e que era o Malcom do lado. Né? Então essa mescla, eu acho ela importantíssima, que foi que a gente vê, questão do Grêmio, campeão da Libertadores, com o Ramiro de um lado fazendo essa compensação para que o Everton seja mais agudo. Então essas combinações eu gosto para que você possa ter a variação de fazer esse meia rodar ou fixar ele num lado e fazer com que esse cara de dentro tenha mais profundidade. Então te dá variações. É isso que a gente busca. No Brasil a gente tem que se reinventar sempre. Né? Em 2018 foi
algo que eu tinha visto na Libertadores. O Corinthians ganha a Libertadores sem ter um 9, né? Que jogou Sheik, Jorge Henrique, Alex e Danilo, né? Porque o Edson já não vinha bem por problemas no joelho. E depois eu tive que acabar usando isso em 18. Né? Então a gente tem que estar com a cabeça aberta. Gosto do jogo apoiado, gosto de jogar no campo ofensivo, mas para isso em 17 eu consegui fazer isso porque eu tinha 2 zagueiros com uma boa velocidade. Em 2019, pelas características de Manuel e Henrique, eu já não podia jogar tão lá em cima, né, por questão das características de velocidade e tudo mais, eu tinha que baixar mais para não ficar jogando bola nas costas. Então o trabalho do técnico é tudo isso, só que você tem que ter peças para isso. Então gosto das triangulações, gosto do jogo apoiado, que se fala tanto, né? Hoje, da bola chegar e aproximar num canto, mudança de corredor, mudança de lado, né? Terminar bem do outro lado, chegar com bastante jogadores na área. Essa é a nossa busca. Mas só que você precisa de características de jogadores para que a gente possa fazer tudo isso. Exatamente. Falando um pouquinho sobre os meias, é uma questão sim, que eu vejo muito no Brasil, Fábio. Queria que você falasse. Porque a gente hoje em dia tem muita dificuldade dos meias infiltrarem dentro da área, né? Nós vemos poucos isso. Isso é uma dúvida que eu tenho, eu observo isso desde pequeno, né? Desde pequeno que eu falo, corrigindo, desde que eu comecei a carreira como treinador lá no Sub-15 e passei pelo 20 e recentemente agora no profissional como auxiliar. Você acha que isso é culpa da base? É característica do atleta ou falta de comprometimento do atleta de querer um pouco algo mais, de pisar na área, de buscar querer fazer o gol e não apenas ficar pifando pro atacante ou armando? Acho não tenho dúvida que as 3 situações estão ajudando para que isso aconteça. Porque a nossa base, infelizmente, você está tendo essa experiência aí, não estou dizendo de você, mas eu sei que, de um modo geral, é muito cobrado por resultados, né? E senão você é mandado embora. E eu entendo que até 15, até 16 anos, ainda eu acho importante formar o atleta, as questões técnicas, as questões de pesar a área, a questão de tudo mais. Você fala da questão do comprometimento, e qual que é a outra? Desculpa, Arley. Essa é a característica do atleta também, né? Mas a características eu acho que é o menos dessas 3 situações. Eu falo um pouquinho do comprometimento. Eu costumo dizer, hoje os meninos, os garotos, e você pega o número do Jadson no Corinthians, até com uma certa experiência, um número bom de gols. Acho que em 18 ele faz 15 gols durante a temporada toda. Acho que faz 17 gols em 15, não sei, mas um número bom para meia. Hoje os meias estão muito satisfeitos só em armar. Então ele pega a bola aqui numa meia, abre lá na lateral e não vai para a área. Então, eu gosto de ver lances do Zico e mostrar, olha, quanto gol que o Zico fez de cabeça, porque entrava na área, o próprio Muricy, um cara que entrava na área. O Douglas, eu lembro que o Mano era uma briga para o Douglas entrar na área, né? Eu falo para os jogadores hoje, gente, não tem crocodilo na área, pode ir lá que não vai. Entra na área, vai em arma e vai fazer gol, entrar na área, encher, que é o caso do Rodriguinho, né? Sim. O Rodriguinho é um jogador tão inteligente que em 2015 e 2016 ele jogou num 4-1-4-1 jogando aqui atrás. E vinha buscar a bola aqui para construir, depois precisou jogar na frente. Então, você ter esses jogadores com essa leitura é muito importante. Mas o meia hoje, estamos com dificuldade. Muitas vezes, uma jogada está construindo pela direita, você olha para a área, só está o centroavante. Mas fica muito difícil para o centroavante fazer gol. Eu estou agora tem um menino com muita qualidade lá no Ittihad, lá comigo, chamado Abut, um saudita rápido, cara, pela direita. A jogada está se construindo pela esquerda, ele está aberto na ponta direita, sem possibilidade nenhuma de terminar a jogada. E eu tô na cabeça dele, entra na área. Para ele tá bom, só cumprir função e fazer jogada de fundo, né? Então requer tempo, requer repetição, a gente não pode desistir do atleta, né? Mas é um problema muito sério que a gente tá. O meia hoje está armando e já acha que o armar já é o suficiente, que ele ganha só para armar e saber que se fizer gol vai ganhar mais ainda, né? Fábio, você falando isso aí, eu lembro, não sei se você vai lembrar, quando você me chamou na sua sala, naquele período lá, e fez eu sentar do seu lado, você ligou o notebook
e falou assim, ó, vou te mostrar uma situação que eu chamei ele hoje de manhã e mostrei para ele, que era o Romero, onde estava tendo uma situação pelo lado direito, e aí tentou se cruzar, não lembro quem foi, o jogador conseguiu recuperar a bola, o Romero não pisou na área, aí depois o cara conseguiu cruzar e o Romero não chegou a entrar na área. E você falou assim, aqui ó, acabei de chamar ele aqui, mostrei por vídeo e cobrei dele. Você já tinha que ter entrado no primeiro lance, não entrou. Teve que a oportunidade de entrar no segundo e não entrou. E isso tem acontecido muito mesmo, né? A questão do Romero foi algo que a gente não conseguiu entender, porque o Romero tem esse cheiro, né, de gol. Ele vem, quando ele chega no Corinthians, ele jogava atrás de um 9 lá no Paraguai, quando ele chega no Corinthians, ele foi contratado tipo um 4-4-2, e essa era mais ou menos a ideia do Mano, e ele trabalhando do lado do 9, né, sendo esse cara atrás do 9. Então ele tinha essa chegada, ele chegou no Corinthians fazendo gol na estreia, tem um bom cabeceio, teve momentos no Corinthians que ele fez gols. Depois, quando eu fui para o Aluerdo, eu acompanhei, ele teve uma sequência não vou lembrar os números agora, mas muitos gols com poucos jogos. Ele tinha isso, e daqui um pouquinho ele perdeu esse interesse, ou caiu na graça do torcedor nessa questão de ser competitivo, de brigar, e que fazia muito bem. O Romero, taticamente, é um cara muito inteligente. É impressionante o que corta a linha de passe, a leitura que ele tem, né? E fez uma dupla ali, principalmente jogando pelo lado direito, a maioria das vezes com o Fagner, de ter uma ideia e muitas coisas acontecer com ele ali. Mas daqui um pouquinho ele perdeu isso, e a gente começou a bater, até que ele voltou a pisar. Desculpa que tocou meu telefone aqui, mas demorou um tempo, Arley, mas depois ele voltou a fazer. Mas é um grande problema que a gente está tendo, cara. Infelizmente, falando com outros técnicos, essa dificuldade de meia pisar a área. Sim, Fábio. Uma outra dúvida que eu tenho, e conversando com outras pessoas, é uma pergunta que eu sempre irei fazer para todos os treinadores. Eu sei que é um pouco diferente, mas assim, por que nós treinadores, conseguimos trabalhar com mais facilidade após perda da pressão da bola, e no profissional é um pouco mais difícil? Por que na base é mais fácil e no profissional a gente vê uma dificuldade maior? Você diz o perde pressiona? Isso. Então, quando você consegue, né? E aí vai entrar dentro das características dos jogadores, vai entrar dentro da característica do seu elenco, porque para você fazer pressão, você precisa estar, primeiro, com um bom tempo juntos, né? Para entender na hora que tem que subir naquela bola e na hora que não tem que subir. Segundo, você tem que ter jogadores que a gente costuma dizer de pernas rápidas, né? Jogadores que já chegar, já morder na hora que tiver que perder ali. Então, um monte de fatores. Hoje, infelizmente, no profissional tem aquele cara que é craque com a bola no pé e quando perde não tem muito interesse de recuperar logo, porque quer esperar que o time recupere para que jogue essa bola nele, para que ele possa ser diferente. E como é que você vai tirar um jogador que define para você, um jogador que resolva para você com tanta qualidade? Então, são muitos fatores, né? Eu lembro que em 2015, e hoje eu posso falar, porque esse time não vai se juntar mais, quando a gente perdia a bola pelo lado direito, que era o lado que o Jadson jogava, e por suas características não era de pressionar, a gente tinha mania de dar uma recuada. Por quê? Pelas características do jogador. Quando era do lado do Malcom, que já chegava Malcom, o Renato muito bem de chegar, inteligente, e com o Love fazendo a pressão, quando a bola era lá, assim, a gente subia, porque esses jogadores tinham características de mudança de direção muito rápida, né? Porque se você sobe com o Jadson ali, e o Jadson já toma o primeiro drible, poderia tomar por suas características, não tem nada de errado nisso, poderia estourar numa pressão, né? Então, sim, você tem que cuidar do seu elenco e saber as peças que você tem. Muitas vezes de um lado você vai conseguir, do outro não. Então, o que a gente fazia? Subia o Jadson para que essa bola não saísse do lado dele, né? E fazia sair do outro lado, porque a gente sabia que tinha uma pressão rápida. Ou, sim, quando perdesse a bola, então você já direcionava para cima das características que você tinha. Isso é um papel do técnico, deixar essas coisas determinadas dentro dos jogadores que você tem. Então depende muito disso. Eu lembro que o Barcelona, do Guardiola aí, pô, o cara tava com a bola, já tinha 2, 3 assim, esperando que perdesse já para morder, porque eram todos jogadores leves e preparados para isso.
Sem dizer, né, Arlen, Sim. uma coisa que é muito difícil para nós aqui de um modo geral. Quanto tempo o Guardiola ficou com esse grupo e ficou cada vez mais fortalecendo, né? Claro que isso facilita muito o trabalho do profissional, além de qualificados. Sim. E o Fábio, e falando, você citou aí um recuo, esse recuo era independente de ter a bola coberta ou descoberta? Então, depende muito do lance, né? Na teoria, vamos dizer, na teoria, porque muitas vezes o Fagner já estava encostado ali. E o Fagner é um cara de Sim. perna rápida, que nós chamamos, né? De chegar rápido, de abafar. Então dependia muito da jogada. Se era uma jogada de inversão para o Jadson, que ele ficava mais isolado e ele acontecesse de perder, então já era mais difícil do Jadson ajudar nessa pressão. Então a gente tinha o cuidado de deixar os caras com a bola, controlar um pouquinho mais, né? Do que sair batido, que numa pressão, muitas vezes um que perde, é complicado. E na pressão, né, Arlen? É muito interessante que não é o primeiro que rouba. Muitas vezes essa pressão vai roubar no terceiro e no quarto, né? Então, deixar claro Sim. isso, o primeiro vai aqui para dificultar, toca ali, dificulta um pouquinho, espreme e você consegue recuperar a bola de volta. Então, a teoria era isso, mas é claro, se você tivesse com o Elias ali em cima, com o Fagner ali em cima, junto com o Jadson, a pressão continuava. Então, situações de jogo, assim, só para dizer, pelas características dos jogadores, a gente procurava dar um passinho para trás e controlar melhor a partida. Sim. Fábio, ó, mandar um abraço aí pro pessoal aí, ó, pra Vivian, Arthur, pessoal da Congelato. Você mandar um beijo pra Olivia, que é São Paulina. Opa! Cláudio, Osana. Vamos mandar aqui o Matheus novamente, mandando um abraço. André Viana, Felipe Presida. Torrinha apareceu por aí, mais uma Ei, vez. então, só para dizer, né, Arley, quantas pessoas da Arábia Saudita estão acompanhando aí também, né? Não sei se eles É, vão entender, mas pô, muito obrigado pelo carinho, tá uma parceria, assim, um entendimento muito legal, não só com a diretoria e com os jogadores, mas também com a torcida, né? Recebo muitas mensagens deles aí, né? Um beijão para todos aí da Arábia Saudita e para todos que você falou aí. sim, Christian, Juliano Júnior, muita gente. Gente, eu vou fazer o possível no finalzinho para a gente dar um alô aí e responder as perguntas de todos aí. Lembrando que a gente tem aí Escola de Excelência de Inglês aí, ó, tá aí fixado, Rockefeller, Escola de Inglês. Liga lá, vai ter um super desconto. Eu não posso revelar, mas eu sei, viu, Fábio, que pelo que o pessoal me informou, vai ser um desconto muito top, cara. E, inclusive, eu vou aproveitar e fazer, porque a gente na profissão precisa ter o inglês hoje em dia, né? E também lembrar aí do Disque Cesta Básica Pelógica, telefone é 99678-8018. Pelógia é um palmeirense fanático roxo, mas me mandou passar um grande abraço para você, pessoal da escola também, gente, Barril do Zé Bigode, ó, quando você vier aqui, eu vou te levar nesse Barril do Zé Bigode, cara. É uma das casas mais top de Taubaté. E também, não sei se você conhece, vamos lá no nosso amigo Dirley, lá na Gadioli, lá. Opa, vai ser um prazer, meu. Deixa passar essa pandemia aí, se eu não tiver ido ainda para a Arábia, com certeza combinamos aí, eu vou até Taubaté sim, tá? Muito obrigado pelo Sim, carinho de todos aí, parabéns mais uma vez, Arley. um abraço também para o Mauri, lá de Cambará. Eu joguei lá no Matsubara em 98, Fábio. Olha só, Cambará. Cambará, já fui algumas vezes lá, joguei no Paraná Clube, no Curitiba ali, fui algumas vezes nessa cidade. Infelizmente não tem mais o time, né? Mas Não, cara. era um time assim muito legal, revelou muitos jogadores, meu, que legal. Um abração para Era, todos de era, Cambará. era, era a safra antigamente, né? E o campo continua muito bom e um tapete. Ô, Fábio, eu vou colocar uma opinião e lógico que a opinião maior é a sua. Sinto-se à vontade para falar sobre o assunto e também discordar, porque aqui o chefe e o mestre é você. Eu acho que assim que voltar o Campeonato Brasileiro, vai ser um dos mais disputados dos últimos anos. E a gente sabe que o campeonato é o mais difícil no mundo. E eu vejo que vai ser disputado pela simples questão da intensidade. Eu acho que todos os clubes hoje vão tentar, primeiro, fazer ali, espelhar o sistema tático, né, com o Jorge Jesus ali no Flamengo, e vai ser um jogo intenso a todo momento. Você falou isso de jogador de intensidade, de leve, de fibra rápida, né, dos extremos hoje, aquela pressão alta que o Flamengo tem feito muito bem. E eu acho que
o que mais os treinadores vão focar nesse Campeonato Brasileiro é espelhar o sistema e ali a intensidade o tempo todo ali, desde o treinamento, para tentar se igualar o máximo possível. Não sei se você concorda comigo, como que você vê essa questão? Então, Arley, eu concordo com você desde o momento de que os grupos não mudassem, né? Que os times estivessem com os seus mesmos jogadores, com tudo mais. Mas eu estou achando, cara, que a gente pode ter um problema muito sério, tá, esse ano, por tudo que eu estou ouvindo, com as pessoas que eu converso, com o mundo árabe, principalmente, que não vai mudar muito a economia do país por conta desses problemas. Eu estou achando que muitos jogadores vão sair do Brasil após essa questão da pandemia. Por quê? Primeiro, interesse do jogador e da família de ir para um lugar e ganhar em dólar ou euro, e o dólar e o euro tá lá em cima. Segundo, a necessidade dos clubes em vender, tá? Então, eu acho que isso vai... Essas equipes que continuar, eu estou vendo aí que o Flamengo vai, o Grêmio pode, o Inter, mas assim, Palmeiras, mas a maioria dos times aí, que tem pessoas me procurando, diretores de equipes, Fábio, se puder levar algum jogador que se for do seu agrado, porque o meu clube precisa vender para fazer caixa, e muitos clubes mesmo, né? Então, assim, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade, é algo novo para todos nós, tanto para a questão da preparação, que estão treinando em casa, não é a mesma coisa, né? Eu já sei que lá na Arábia eu vou ter 40 dias de pré-temporada, já foi determinado pelo governo, independente se vai continuar o campeonato, porque ainda não se deu por encerrado, ou se for começar uma nova temporada, vou ter 40 dias, né? E também vai ser uma experiência nova, porque lá a gente já está indo para 2 meses e 7 dias sem jogo, sem treino, sem nada. Então, vamos ter que ser muito inteligente para que a gente não machuque os jogadores, né? E 40 dias, acredito que vai dar para fazer um ótimo trabalho para iniciar a competição. O Brasil, estou ouvindo informações aí que se o Campeonato Paulista voltar, vão ser 8 dias de treino, cara, para 2 meses parado. Então, sabe, estão pensando em dinheiro, estão pensando num monte de coisa e não estão pensando na saúde do atleta, né? Mas, voltando à sua pergunta, Arley, tem um pouquinho de dúvida por todas essas questões. Se for ver só o campo, ótimo. Sim. Nem o time vai mudar tudo, ótimo. Mas eu acredito que o Brasil vai perder muitos jogadores aí para essas grandes potências aí que não estão perdendo muito na economia, que é a Arábia, que é a China, que é alguns países, alguns clubes da Europa que nós sabemos que são gigantescos, que tem sheiks por trás, né, que comandam esses times e que não vai ter problema se tiver que comprar, compra, e principalmente a necessidade dos clubes em vender esses jogadores. Sim, Fábio, aproveitando que você tocou nesse assunto, não precisa falar o nome, que a gente que é da bola sabe que a supervalorização é muito grande, mas assim, na sua espinha dorsal, quais jogadores você vai buscar no mercado? Não só brasileiro, como os outros mercados que tem a janela aberta. Eu vou buscar, eu quero buscar, eu preciso buscar, e vão ser jogadores brasileiros que eu vou tentar direcionar, pessoas que queiram vencer, que queiram ganhar. A Arábia Saudita é um país maravilhoso, cara. Quem viveu lá, e hoje está cada vez mais fácil de viver, né? O país está se abrindo. Hoje, na cidade que eu moro, tem 2 churrascarias comandadas por brasileiros. Poxa vida. As mulheres não são mais obrigadas a usar aquela roupa, já tem 6 meses, sabe? Está se abrindo cada vez mais, né? Por conta do Catar sediar uma Copa, eles se viram ali a necessidade, enfim. Claro que vai ter seus regulamentos no país e tudo mais, mas está muito bom de viver. Eu adoro lá, já está sendo a segunda passagem, mas eu preciso fortalecer meu sistema defensivo, porque hoje eu jogo com o Bruno Vini e o outro zagueiro é um cara ele é lateral esquerdo e está sendo improvisado ali. Eu não tenho Sim. mesmo, né? E de meio de campo, volante, segundo volante, primeiro volante, segundo volante, que eu também machucou um, eu não tinha para substituir. Essas são as carências do grupo. Para frente, meu time é muito bom, né? Tá o Romarinho, tá o Boni, que jogou no City, um Costa do Marfim, um atacante muito inteligente, tá o Farhad, que é o melhor jogador saudita, ou um dos melhores jogadores sauditas que jogou a última Copa, né? Tem o Badri, que é bom jogador. Ali na frente eu estou muito tranquilo. Eu preciso melhorar nesse um mês e pouco que eu trabalhei lá, meu sistema defensivo e meu meio de campo. Legal, Fábio, que legal. Ô, Fábio, uma outra pergunta minha
assim, em qual momento da construção ofensiva você utiliza a saída com dois ou com três? O que você prefere? Então, no Corinthians eu aprendi, procurei fazer a saída com quatro mesmo, né? Os laterais baixando mesmo muito e ali o Wendel, o Arana, o Avelar já tinha uma característica um pouquinho mais de zagueiro, enfim, mais Sid Clay, esses jogadores que trabalharam comigo, Fábio Santos, falando da época do Roberto Carlos, André Santos, esses caras abaixavam bem aqui, os dois zagueiros ficavam por dentro e já saía construindo por trás, porque Fagner foi meia, André Santos foi meia, Fábio Santos foi meia, enfim, né, todos os jogadores já saindo construindo de trás. Lá na Arábia, em cima das características que eu tenho, eu estou prendendo o lateral direito, fazendo o Bruno Vini virar um líbero, e esse que é um lateral abrindo, fazendo uma saída com três assim, afundando o lateral esquerdo, então dando amplitude com o lateral esquerdo, que é o Randan, e com o Abut aberto na direita, dou amplitude com esses dois e faço um Sim. três zagueiro, prendendo um lateral em cima das minhas características, né? Então, Sim, porque esse lateral que fica é o mais defensivo. ele também tem muita força de ataque, mas como o meu Sim. ponta agudo joga do lado dele, eu não preciso ter uma ação com ele Perfeito. tão grande nessa saída de jogo. É claro que depois no campo ofensivo ele tem liberdade para apoiar e fez jogadas de gol já nesses jogos nossos, mas o PI, né, quando eu baixo, então baixo com o lateral, o Bruno como um líbero e o Randan, que é um lateral esquerdo improvisado de zagueiro assim, afundo o meu lateral esquerdo e faço amplitude com o lateral esquerdo e com ponta direita, entendeu? Então isso que eu criei, isso que está dando muito certo, então depende muito, né? Eu não sou amarrado numa situação. Então no Sim. Corinthians eu só dei uma continuidade daquilo que eu aprendi que era muito vitorioso, né? E depois eu fui muito vitorioso também. E lá com as características dos jogadores e não ter uma identidade o time do Ittihad, eu comecei a criar isso, os jogadores gostaram, né? E começou a dar muita liga dentro de campo. Sim, e aí no Ittihad, como que você, o Milton Cruz, o Leandro, que inclusive vou fazer uma live com o Leandro também, trabalha esse controle de carga, diferente daqui do Brasil, a gente sabe que o clima também muda um pouco, mas como que é o controle da carga? Só para te corrigir um pouquinho, é o Valmir Cruz que está comigo lá, tá? Não o Isso, Milton. O Milton é técnico. isso, Lá é muito mais fácil, Arley, porque jogamos lá a cada 6 dias, a cada 7 dias, então a gente consegue recuperar bem os atletas, né? Hoje eu estou numa equipe lá que tem uma sala de musculação, uma academia muito legal, algo que eu tive muita dificuldade no Aluerda, porque era um clube novo e a gente tentou implantar e estava implantando, né? Hoje o Aluerda é o terceiro do campeonato, né? Tem muito daquilo que foi plantado ali no ano anterior por nós. Então a gente consegue controlar melhor. Os atletas, chegam mais atletas para cada jogo pela questão da recuperação, da alimentação, né? Mas assim, hoje, algo que facilita muito, Arley, cada equipe pode ter 7 estrangeiros e esses 7 estrangeiros jogando. Então, o que os clubes fazem? Além de contratar bons jogadores, procuram contratar bons profissionais para que sejam exemplos para os sauditas. Que os sauditas sim, ainda vêm de uma ideia de não treinar muito, de achar que a musculação não é necessária, tem mudado muito pela questão da cobrança das comissões, mas também por esses estrangeiros chegarem e mostrar que aquilo é necessário, né? E lá tá jogadores de seleção e de Copa do Mundo, né? E além de qualidade, como está muito próximo da África, tem muitos jogadores africanos jogando no Campeonato Saudita, que também é de força. Então acaba sendo um campeonato qualificado e de muita força física. Não, que legal. E queria que você falasse um pouco, qual que é a importância, hoje em dia se usa muito, e conselho para a gente também que é treinador, se é válido a gente também se aprimorar nessa questão da análise tática, junto com o analista. No caso, você tem aí um cara fera do seu lado, que é o Denis. Muito importante essa parceria. É importante que, independente da divisão ou tudo mais, se o cara sonha, já trazer uma pessoa de confiança do seu lado. Hoje é muito fácil trabalhar, porque ele já me conhece muito bem, então as coisas que ele traz já é dentro de uma ideia,
né? Então facilita muito, conversa muito pouco hoje, porque ele sabe o que eu penso que ele sabe o que ele pensa. Então, claro, que no início de um trabalho igual chegar no Etihad é mais trabalhoso para a gente ver as características. Muitas vezes você vê por vídeo é uma coisa, e no dia a dia ali ele muitas vezes te mostra outra. Então você tem que estar atento a tudo, né? Para primeiro entender o que esse grupo de jogadores possa dar e sim, já começar a bombar com imagens, com conversa e principalmente trabalho de campo, né? Então, você, Arley, que está iniciando, as pessoas que possam estar assistindo, que jogadores que possam estar parando, é importante já começar, porque é um campo que já cresceu muito e que tem muito espaço para crescer ainda, né? Me parece que o Arsenal tem 30 analistas de desempenho. 30. Caramba! No Corinthians ali a gente tinha 6. Né? Então, é claro que isso daí banco de dados de jogadores e tudo mais. O Arsenal, em cada continente, tem vários analistas trabalhando para levar informações para o Arsenal a respeito de jogadores, enfim. Então, é um trabalho que já cresceu muito, que está sendo muito importante, que eu vejo que é um campo que vai crescer muito mais aqui no Brasil. Sim, inclusive eu achei muito interessante e nunca vi nenhum treinador falar, e eu vi quando você falou que você tem mapeado todas as equipes do Campeonato Brasileiro, sempre, lógico, de acordo com cada ano, algum sai, algum entra. Eu achei super interessante você, como treinador, passar isso, porque serve de exemplo para nós todos, né? Eu um dia, se Deus quiser, eu quero chegar numa equipe grande, esse é o meu objetivo, vou trabalhar, vou estudar o máximo possível para chegar nesse meu objetivo. Eu achei super interessante, Fábio, essa colocação sua, e ao longo de todos esses anos aí de vida, de futebol, depois que eu parei, eu nunca vi nenhum treinador falar sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Fábio. E a gente tá já, o papo é tão bom, Fábio, nós estamos já com 55 minutos. Não sei se você permitir a gente voltar para responder mais algumas perguntas, fazer um bate-bola no final e responder esse número de gente que está aí perguntando e mandando abraço também. Não, claro, voltamos e ficamos mais um pouco sim. Eu andei falando muito isso, Ar, logo que eu fui mandado embora do Corinthians, né? Porque é claro que o Denis e o Leandro me ajudam muito nessa questão. O Denis tem tudo lá no computador dele, vai me mandando as coisas. Começaram a aparecer muitos times e eu sabia que o próximo passo ali seria muito importante para a minha carreira, né? Por isso que eu esperei algumas coisas, não acertei outras e estava muito tranquilo. Por quê? Quando eu fosse chamado para as reuniões, Arlen, eu tinha que passar para esse diretor ou para esse presidente aquilo que eu penso dos times. Eu não sei quem que ia vir. Por isso que eu tinha tudo mapeado. Ó, minha forma de pensar, o time é bom, mas para mim precisa disso ou daquilo para pensar. Qual que é os objetivos do time? Ah, é ser campeão? Tá, para ser campeão, sim, eu não vejo... Falta algumas coisas aqui para ser campeão. Ah, Fábio, eu sei que a gente está com dificuldade, para tentar Libertadores. Opa, com esse time aqui dá para tentar Libertadores, né? Tem uma conversa clara. Hoje se contratam muitos técnicos pelo status do técnico para dar uma resposta para a imprensa e para a torcida, e muitas vezes não é assim. Então, eu não ia acertar nenhuma proposta de cara. Eu ia querer ter essa conversa com quem fosse, com que clube fosse, e para isso eu precisava ter tudo mapeado, né? Características dos jogadores, o que eu penso de futebol, respeitando as características desse clube também que eu iria trabalhar, que isso é muito importante, né? E acrescentar. Então, tenho tudo. Agora, tenho contrato de mais um bom tempo lá no Etihad, talvez até 2023, né? Então, é claro que a gente está sempre de olho, esperar essa pandemia, mas a gente vai sempre renovando essa questão de elenco e de característica. A forma de jogar, nem tanto, mas principalmente o elenco. Hoje, a necessidade de ter time que pressiona, que tenha transição rápida, defensiva, que você tenha peças para que faça isso, é fundamental para o sucesso de um time. Legal. E falando sobre isso, também era uma pergunta que eu tinha, Fábio. A gente sabe que hoje em dia o treinador trabalha sempre com aquelas 3 derrotas. Perdeu 3, já começa o burburinho, já começa a nego fritar, muitas vezes não existe nada, mas tentam plantar as coisas, tentam desestabilizar. É lógico que todo treinador sempre vai querer ter um elenco, uma estrutura e brigar por título. Mas, assim, em alguns quesitos, o que você espera de um presidente, de um executivo, de um diretor, quando vai te contratar? O que você espera e gostaria de ouvir dele? Primeiro, eu acho importantíssimo esses diretores terem um contato, mesmo... Vai cair, eu te chamo.